Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e aqui no PADD eu sou o mestre! E nos visitando novamente, Mael Spinelli! Sim, aqui no PADD eu sou narrador e jogador. Boa, boa! E hoje então nós vamos conversar sobre RPG e Bíblia. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Mael, como comentado, hoje o papo vai ser sobre RPG e Bíblia, no caso, né? E aí, já vamos começar, né, o básico aqui no Pelo Amor de Deus, perguntando aí, né, definição, o que é RPG? Vamos explicar aí pro nosso nobre amigo e ouvinte, né, sobre o que nós vamos falar. Então, o que seria, Mael, o RPG, esse tal de RPG? E depois também, no papo aí, vamos conversando os tipos de RPG que tem e tudo mais. Então, vamos... Definição básica é uma sigla, né? Significa Role Playing Game, ou jogo de interpretação, se a gente traduzir ao pé da letra. O RPG, ele tem uma origem quase lendária, sabe? Que surgiu quando os criadores do Dungeons and Dragons, né? Que é o primeiro RPG, diziam que eles jogavam um jogo tipo War, esses wargames, né, que a gente joga por aí, e um deles tinha colocado tanta pecinha num certo território que parecia um castelo, né, e todo mundo precisava daquele lugar ali para conseguir vencer o jogo. E aí ele fez uma piada dizendo que ele tinha um castelo com muros intransponíveis. E aí diz que o Gary Gygax, se eu não me engano, que é o criador do Dungeons and Dragons, ele falou assim: não se eu mandar meu exército pelo esgoto. E diz que daí surgiu a ideia de um jogo onde, ao invés de você ter uma peça, você cria um personagem e que ele pode ter liberdade, por assim dizer, de fazer essas coisas. Ah, legal. Essa seria a definição e a origem, como eu disse, lendária, né, do RPG. Aham. E aí tu falou assim que o RPG, então, é um jogo de interpretação, né? Uhum. E aí tu comentou ali sobre a questão de que no RPG os jogadores podem tomar decisões, podem fazer, entre aspas, né, o que quiserem, né? Tipo, tu não vai ter uma pecinha que tu vai mover, mas tu vai, digamos assim, fazer, que nem tu falou, daqui a pouco, em vez de eu seguir as regras do War, né, eu vou invadir o teu castelo pelo esgoto. Uhum. Mas como assim, Mael? Explica um pouquinho melhor. Como assim interpretação, digamos assim? Como assim interpretar? Como é que se joga isso? Então, eu gosto de fazer o exemplo, normalmente para quem é iniciante, de falar assim: imagine um livro onde você é o personagem. Você tem uma história e você é o personagem daquele livro. Então, quando a gente lê um livro, normalmente de ficção, às vezes a gente tem aquela ideia: nossa, se eu estivesse no lugar desse personagem, eu faria isso e tal. O RPG, ele tem essa ideia. Você tem um narrador, um mestre, né, alguém que vai contar a história, e você tem os jogadores sendo conduzidos por essa história. E aí eles podem tomar suas decisões e seguir adiante aquela história dependendo do que vai acontecendo. Então, assim, você tem uma porta na sua frente, você pode tentar destrancá-la, você pode tentar arrombá-la, você pode tentar arrebentar essa porta. Tudo depende, né, das suas capacidades, né? O jogo, ele vai, como eu disse, você tem uma peça viva, por assim dizer, do jogo, e essa peça ela vai ter as suas habilidades, que vão ser representadas pelos seus atributos e outras informações do personagem, e você vai tomar as decisões, né, como jogador, baseado em como você criou esse personagem, né? Esse personagem de livro, como eu falei. Entendi. Então, no caso, vamos dizer assim, tu tem esse personagem,
tu tem uma espécie de regra, né? Algumas regras. Sim. E basicamente tu vai viver esse personagem, né? Até tu falou lá no início, tu vai interpretar, né? Isso. E aí, Mael, essa sigla RPG, ela aparece em diversas coisas, né? O RPG que a gente tá falando aqui seria, vamos dizer assim, um RPG de mesa, é isso? Isso. Ou de livro. De livro como também? a gente costuma chamar, ou de livro também. É porque, assim, o RPG ele ganhou notoriedade mais recentemente com os games, né? Que, assim, a definição para os games é um pouco mais nebulosa do que a história, mas basicamente os games eles adaptaram o conceito das regras do RPG, que é o que a gente chama de ficha de personagem, que são essas habilidades e atributos. Os games eles absorveram isso, porque é uma ótima maneira de referência, né? O personagem que é mais forte, ele consegue derrubar uma parede. O personagem que é mais rápido consegue atravessar uma ponte mais rapidamente. Os jogos eles aderiram a isso, né? E isso acabou, esses elementos do RPG acabaram entrando nos jogos e hoje em dia está muito popular. Então hoje você tem os jogos de RPG em si, você tem jogos com elementos de RPG dos mais variados. O que a gente conhece hoje como RPG de livro ou de mesa, o mais próximo deles em questão de videogame é o que a gente chama de JRPG, que seriam os RPGs japoneses, que o mais famoso deles, salvo o melhor juízo, é Final Fantasy. Ah, sim, ele claro. tem uma história toda lendária, sobre heróis, que tem que salvar o mundo. Isso é o que... Ele foi o que, vamos dizer, que popularizou assim, o gênero como fixamente um RPG. Logicamente, tem gente que vai fazer umas críticas dizendo que o RPG de videogame não é igual ao RPG de verdade, porque você não tem toda a liberdade que o RPG vai ter, mas, em todo caso, eu falo que, tecnicamente, se a gente for pensar, todo jogo de videogame também é um RPG, já que você interpreta aquele personagem, né, com controle. Você controla ele, você toma as decisões, você escolhe se o Sonic pula por cima do espinho, ou se você joga ele lá e perde os anéis, né? Sim, sim. Eu sei também, eu vi isso em... Eu não lembro, foi uma série, um filme, alguma coisa assim, né? Que eles acabam caindo no meio disso. Foi na série do Gavião Arqueiro, né? Tem um momento lá em que, sei lá, ele perde os arcos e flecha dele lá, e aí ele encontra lá, tá com o pessoal que tá fazendo lá um evento, né? Um encontro de LARP, aí é medieval, daí eles têm que lutar com as espadas e tudo mais, né? Aí sim, ele tem que fazer parte desse negócio. Aí, eu disse, o LARP, né, eles falavam, daí eles explicam, né, que é o Live Action Roleplay, né? Isso. Seria o RPG, em vez, digamos assim, de a gente simplesmente imaginar a história e tal, não, a gente vai se vestir com o personagem, nós vamos até um lugar e nós vamos literalmente viver, né, live action, né, uma ação real, né? Então, até isso, o pessoal, né, tem aí na parte do RPG. Não é cosplay, né? É LARP, né? É LARP. E, assim, tem, por exemplo, existe um sistema chamado Mundo das Trevas, que ele é famoso pelo jogo Vampiro à Máscara, que ele tem o Mind's Eye Theater, né, o Teatro do Olho da Mente, que é um LARP todo baseado em mistério, que é muito famoso, né, fora do Brasil. Aqui no Brasil eu não conheço nenhum lugar em que eles têm, mas eles têm assim, por exemplo, eles colocam uma casa mal assombrada para você investigar. Tem todo esse conceito, né, de mistério, sombrio, com fantasmas, monstros e tal. E também tem se popularizado também recentemente o LARP, muito por causa das séries. Se eu não me engano, a série Supernatural abordou isso, o Stranger Things recentemente teve o RPG de livro e de mesa, né, com a interpretação deles. Inclusive, me lembrou bastante a minha infância, que eu tirava um monte de xerox, né, um monte de cópia dos livros e anotava, e tinha que ir na biblioteca pra gente poder estudar sobre o que... Literalmente estudar sobre jogar. Era um tempo divertido, vamos assim dizer, que hoje é bem mais fácil, a gente tem tudo na mão, né? Inclusive, tu falou ali de Dungeons and Dragons, tu falou de Vampiro à Máscara. Isso são sistemas de RPG, certo, Mael? Sim, são sistemas. Tem vários, né? Tem vários sistemas, vários tipos, né? Vários sistemas, né? Há um tempo atrás, e aqui é legal a gente estar num podcast cristão, porque tem um livro que falava mal de RPG, que ficou famoso no meio cristão um tempo atrás, e ele falava sobre o sistema do RPG.
E não é é um. Entendi. Existem vários sistemas. O RPG ele tem uma que a gente chama de uma regra mestra, que é a regra da narração. Você tem um narrador contando a história e os jogadores jogando ela. Essa regra não muda, em todos os RPGs é igual. Mas a gente muda, por exemplo, as regras de como os personagens eles adquirem experiência, eles melhoram suas habilidades, como essas habilidades são distribuídas. A gente tem toda a matemática da ficha de personagem, né? E sistemas, né? Que a gente já falou aqui, o Dungeons and Dragons, ele é o primeiro RPG, ele é o pai de todos eles, né? Nós temos o Pathfinder, que é uma variação dele, também é famosa. Vampira Máscara faz parte do Mundo das Trevas, que é um RPG mais baseado em monstros, e mistério e tudo isso. E aqui no Brasil a gente tem alguns também. Nós temos o 3D&T, que é do Marcelo Cassaro, né? Que ele é feito para anime, ele tem personagens super poderosos e tal. Nós temos o Might Blade, que é do site Coisinha Verde também. E por que não, como eu tô falando de autores brasileiros, tem um tal de Beta N6 aí, sabe? É de um autor novato, tal de Mael. Olha só. Fazendo jabá. Tal de Ismael Spinelli, né? Esse cara aí. Claro. Não, inclusive, Mael, já vamos até deixar, né? Link no post pra direcionar aí qualquer link que tiver. Sim, sim. E, Mael, deixa eu te fazer outra pergunta nessa parte aí de sistemas, tipos de RPG. Os RPGs, né? Quando a gente fala aí de RPG de mesa, ele, vamos dizer assim, a gente se reúne hoje aí, nós vamos fazer aí, né, uma aventura, né? Às vezes essa aventura, ela podem ser várias aventuras, né? Daí a gente tem uma campanha, isso? Sim, e talvez vai ser só uma aventura que ela tem início, meio e fim e acabou numa sessão, né? Como é que é isso aí? Tem alguns termos também que o pessoal usa, né? Sim, isso aí também? Essa aventura que ela normalmente tem início, meio e fim, né? Numa única sessão, no máximo 2, né? Porque às vezes a gente sempre estica um pouquinho. A gente chama de one shot, né? Seria um tiro, uma única sessão, uma única aventura. Nós temos as campanhas prolongadas, que são essas que tem uma longa história para você investigar e tal. E nós temos as aventuras completas, né? Que essa daí normalmente é bem elaborada, né? O pessoal se junta, se baseia em livros e séries para fazer toda uma campanha complexa e tudo. E por que não dizer, né, uma coisa que eu me acostumei a jogar há um tempo atrás, a gente tem as famosas campanhas infinitas, que a gente literalmente tem um universo do jogo, a gente entra nele e só sai a hora que cansa, né? Eu, por exemplo, tenho um personagem que tem mais de 20 anos. Até agora não morreu ele. Mais de 20 anos de jogo, né? De jogo. Em tempo de jogo ele tem mais de 500. Ele é um mago. Mas é legal que, assim, quando a gente começa com uma dessas campanhas e tal, que a gente se reúne, eu falo muito da nostalgia disso, porque eu comecei na época de escola, né? Na hora do recreio, a gente juntava o pessoal, pegava aquele monte de papel, um monte de caneta, a gente ia na biblioteca pegar as coisas, porque era um amigo que tinha um livro, na época, o outro tinha um monte de cópia que a gente fazia, né? A gente tirava as xerox, fazia as fichas na mão, escrevendo mesmo. E se divertia, porque a intenção do jogo é essa, né? A principal é divertir. Inclusive, o RPG é um jogo que a gente fala que ele tecnicamente não tem vencedor, todos vencem, né? Porque o que vale é a diversão nele. Nem o que ganhar, nem o que perder, vai ganhar ou perder, né? Vai todo mundo perder. Eu conheço, talvez alguns mestres que estejam me ouvindo agora estão falando assim, não, eu jogo pra vencer. Mas isso que o Mel tá falando ali do livro é porque, digamos assim, tu tem o sistema, né, que nem o D&D, né, que é o Dungeons and Dragons, aí tu tem lá um livrão que tu compra, tem todas as regras, aí tem as classes, os atributos que tu pode ter, até mesmo os inimigos, né, que tu pode ter e tal, né, então esses livros, eles não eram baratos, não são baratos, né, e então normalmente não eram todos que tinham, né, daí ficava pra consulta. Sim, sim. Então, Mael, entendido aí o que é RPG, né? Entendemos. É bem legal de participar. Inclusive, né, Mael? Só dizendo aí, temos um episódio no Pelo Amor de Deus, antigo, sobre RPG aqui. Na verdade, nós fizemos uma aventura de RPG. Inclusive, link no post.
pessoal conferir, se ainda não conferiu, né? Mas, falando agora então de RPG e Bíblia, né? Tu comentou aí, Mael, que até tinha um livro, né, que falava mal do RPG ali entre os cristãos, por causa do sistema de RPG, sendo que não é um sistema, né? São os sistemas. Sim, sim. Mas existia, né, isso aí, um preconceito, né, no meio cristão, quando a gente falava da palavra RPG, né? Tu sabe, Mael, por que existia isso? Qual que era o motivo? O que as pessoas pensavam? Olha, é curioso isso, porque assim, muito do que a gente tem no RPG de fantasia são de autores cristãos. Nada mais, nada menos que C.S. Lewis e J.R. Tolkien, né? Dois autores cristãos, nem um pouco famosos, né? Ninguém nem conhece O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, coisa completamente avessa à realidade, né? Mas o que é curioso é que, assim, o preconceito começou muito na década de 80, né? Porque o RPG, como ele lida muito com esses conceitos, por assim dizer, pagãos, né? Porque são aventuras fantásticas, com dragões, elfos, esse tipo de coisa. Originalmente surgiu um preconceito com isso, dizendo que os jovens que jogavam isso, eles estavam se entregando ao paganismo e que, né, esses jogos evocavam rituais satânicos e tudo isso, sendo que claramente, né, na minha opinião, um problema das pessoas entenderem o que é a realidade e o que é fantasia. O RPG nunca teve, né, a proposta de interferir na realidade. Nunca foi metaverso. Nunca foi metaverso, né? A gente tem casos até que ficaram famosos até na época da polêmica do RPG, de pessoas que mataram os pais porque no jogo tinha que fazer isso. E, como eu disse, é uma fantasia. Falou-se uma fantasia, né? Extrapola para a realidade. A gente tem psicopatas fazendo isso o tempo inteiro, inclusive alguns usando a própria Bíblia, né, pra matar. Sim. Não é uma exclusividade do RPG. Tu até citou Stranger Things, né? No caso... Sim. Não vou dar spoiler, mas tem também um certo preconceito ali que rola num dos personagens e tal, por causa do RPG, e daí já consideram ele satânico, né? Sim, sim. Tem muito isso. E assim, como toda contracultura, né? Quando você mexe num vespeiro, as vespas pulam, né? Então, logicamente, que quando essas polêmicas, né, começaram a pipocar, logicamente o pessoal do RPG também começou a alfinetar do outro lado, e daí surgiram, como eu falei, esses exemplos, que é o Vampiro à Máscara, que ele é muito próximo da nossa realidade, mas ele é cheio de corrupção, inclusive falando, né, abertamente contra a religião dentro dele, e por aí vai, né? Surgiu essa ideia de oposição, por assim dizer, mas nunca foi a ideia do jogo, né, mexer com a realidade, é sempre lidar com a fantasia, né? Isso é o ponto principal. E acredito que se hoje ainda há algum preconceito, é porque há preconceito com a fantasia no geral, né? A gente sabe que até hoje tem gente que fala que videogame é coisa do demônio, né? Que você não pode ler um livro de um conto porque aquilo é pagão, é satânico e tal, e a gente sabe que esse preconceito existe até hoje. Logicamente, a gente vê muito menos isso hoje, mas ainda existe. Não, eu lembro até hoje, Mael, porque assim, quando eu era pequeno, eu nem sabia direito o que é RPG, só que quando me falaram do tal do RPG, me falaram assim, não, nossos pais não podem escutar, né, porque senão, né, é coisa do inimigo, do capeta e tal, né, eu nem era cristão na época, mas, sabe, essa coisa, né. E até já criava, assim, um negócio. Será? Mas por quê? Diz, não tem nada a ver, mas, né, eles não podem saber porque eles acham que é errado. E aí, por incrível que pareça, mesmo sem saber de quase nada de RPG, eu mestrei minha primeira aventura, Mel. Olha só. Na verdade, assim, foi... Tem um tipo, assim, de aventura que a gente faz que tu não usa um sistema específico, é mais de decisões, né? Tem, né? Não sei se tem um nome pra isso. Se souber, Mael, não tem um nome próprio para isso. É RPG da mesma forma. Até faltou citar aqui, existem também os livros-jogos. Que há um tempo atrás tinha, que você comprava um livro que você jogava sozinho. Vá até a página tal se você abrir a porta tal. Era uma forma também de você tomando as decisões, você jogava sozinho isso. Eram os livros-jogos também. Era famoso. Mas a regra da decisão, como eu falei, o exemplo do livro, né? Que é uma história viva, é a base do RPG. Sim, sim. A gente pode dizer que é simplesmente RPG isso, não é RPG de algum sistema, né?
Eu não lembro se tinha algum nome pra isso. Eu queria falar roleplay, mas roleplay é o próprio RPG, né? Mas eu digo assim que é simplesmente interpretação, né? Sim, seria isso. Claro, tu joga o dado, tipo, deu certo, não deu certo. E aí eu fiz uma aventura lá naquele momento lá. Nós tava ali, crianças, né? E aí a gente fez ali uma aventura ali que era um cara com o cabelo estilo Johnny Bravo, lembro até hoje. As ideias, né? E aí nem lembro mais o que tinha que fazer, mas ele tinha que, sei lá, resolver alguma coisa e tal. E aí fui inventando a história na hora, olha ali, ó. A imaginação, né, de um pré-adolescente, Mael. É isso aí. Isso é bom também, né, Mael? O RPG, tipo, tirando, né, todo esse histórico que teve aí no meio cristão, né, de preconceito, que não tem nada a ver isso, então hoje até acho que tem menos, mas ele estimula a criatividade das pessoas, né, pelo fato de tu criar aventuras, também de tu interpretar um personagem. E aí, hoje a gente vê, Mael, não sei aí, na região aí do sudeste, mas aqui no sul já vi alguns casos, tá, de o RPG sendo utilizado, não só RPG, mas jogos também, até tipo God of War, né, que tu tem toda a questão da história ali, dos deuses e tudo mais, mas o RPG também sendo utilizado na educação, como forma, digamos assim, de ensino, como forma de desenvolver criatividade, apresentar cenários e tudo mais, né, isso eu já vi na minha cidade, inclusive, acontecendo em escolas, e em institutos e tudo mais, né? E aí quando a gente fala de Bíblia, Mael, tu acha que quando a gente fala de Bíblia, o RPG também pode ser uma ferramenta nesse sentido que eu tô comentando? De uma questão de ensino, de uma questão de exemplificação, de uma questão de se colocar naquele local? O que a gente pode proporcionar com o RPG, né, quando a gente fala de Bíblia? Qual que é a tua opinião aí, Mael? O que dá pra fazer? Pra mim, com certeza. Porque, assim, além de todos o incentivo educacional que o RPG tem, né? A criatividade, você vai precisar ler mais, né, você vai precisar se informar mais. Quando a gente leva isso para o contexto bíblico, assim, eu lembro que eu falo a primeira vez que eu estava dando aula lá na Igreja Batista em Maricá, eu lembro de falar para um garoto que não gostava muito de ler, falar assim: sinto lhe dizer, nós somos cristãos, nós seguimos um livro de 2.000 páginas, então a gente vai ter que começar a gostar de ler. Né? Que é legal, que é legal no contexto que o RPG pode trazer pra gente, é exatamente a gente tentar contextualizar as coisas, porque muitas vezes, quando a gente estuda a Bíblia, a gente acaba sendo extremamente anacrônico, né? A gente quer entender uma coisa que acontecia lá atrás com os nossos olhos. Então, assim, a gente vê uma situação e fala: eu jamais faria isso. Cara, não, você tá falando isso porque você já sabe o que aconteceu. Né? É muito fácil a gente dizer: esse cara aqui, ele fez tudo errado, eu não faria se estivesse no lugar dele. A história já está contada. E quando a gente trabalha com o RPG e a Bíblia, é legal a gente conseguir fazer uma imersão das pessoas. Por exemplo, na questão da fala, a gente pode... Como a gente vai ter que interpretar, a gente vai ter que mudar a forma de falar daqueles personagens, né? O exemplo que o RPG que eu estou preparando aqui para jogar com o pessoal se passa no Antigo Testamento. Então eu já falei, gente... Falei já com os jogadores. Ninguém vai falar Deus, a gente vai falar Adonai. Por quê? Porque é assim que eles se referiam a Deus, o Senhor. Interessante, olha ali. Então a gente vai ter que mudar a nossa fala para poder fazer essa interpretação, a gente se inserir nesse contexto, né? E sempre que a gente falar esse nome, lembra que existe um mandamento que você não pode levar o nome de Deus em vão. Então você fala Adonai, outra pessoa vai ter que dizer bendito seja o seu nome. Então a gente proporciona essa interação dentro do jogo, né? Que faz a gente entender melhor os contextos das pessoas, porque às vezes tem coisas que a gente, pela nossa cultura, não tem muita noção, e acaba, quando vê uma coisa de outra cultura, fica estranha, fica assim, nossa, isso é assim mesmo? Eu acho muito interessante, por exemplo, o pessoal da nossa cultura ocidental, né, que está acostumado com a imprensa que pode manipular os fatos, quando a gente vê a cultura que escrevia os livros há 1000 anos atrás. Que os caras, se errassem uma palavra, eles jogavam a folha inteira fora. Porque tinha que manter a verdade escrita. Não podia fazer aquilo errado. Então, se uma palavra estava errada, o cara jogava fora a folha e escrevia de novo. Né? Isso pra gente é estranho. A gente está acostumado a... O cara fez uma coisa errada, enrola aí. E isso é legal. Quando a gente analisa, assim, por dentro da cultura, por assim dizer, não consegue inserir através da RPG. Eu atualmente, né, o pessoal que já tá aí o link no post já vai ficar sabendo isso.
eu realmente estou escrevendo atualmente um livro de RPG bíblico, que vai ter o contexto bíblico para ser adaptado. Esse daí ainda vai demorar um pouquinho a sair, porque ainda nem ilustrador para ele eu consegui. Mas a gente tem muita história interessante na Bíblia que a gente consegue inserir as pessoas para elas entenderem o que está acontecendo, como aquilo ocorreu. Desde a saída de Abraão lá atrás até a gente caminhar com os apóstolos, mais recentemente, por assim dizer. Uhum. Não, é bem interessante, né, Mael? Inclusive, eu citei antes ali o nosso episódio especial de RPG, né? E a ideia foi bem essa que tu falou, de a gente poder contextualizar, só que a gente não foi tão longe, porque isso que tu falou, muito interessante do Adonai, né? Uhum. A gente não considerou isso. Aqui eu falo que é o primeiro ponto nosso aqui, sempre que eu faço RPG bíblico, é a imersão. A gente vamos tentar colocar os jogadores com a cabeça daquela galera. Aí vamos falar Adonai, tem que dizer bendito seja o seu nome. Você não pode falar, ai meu Deus, porque leva o nome de Deus em vão, então a gente faz uma imersãozinha no começo, até pra a gente ficar mais inteirado com a cultura, por assim dizer, sabe? A gente não se ligou nesse ponto ali do nome e tal, né? Mas isso bem interessante, quem sabe a gente grave mais um episódio aí, né? Quem sabe? Esse episódio estamos esperando aí já há muitos anos, que dá um trabalhão. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Eu tava pensando, Mael, já fica aí pro nosso nobre amigo ouvinte cobrar. Mas eu estava pensando em fazer a próxima aventura no Novo Testamento. Olha aí. Normalmente o Antigo Testamento a gente pega porque Antigo Testamento tem mais batalha, é guerra, né? E tudo mais. Tem mais contexto pra isso, né? Novo Testamento já é outra pegada. Mas por que não, né? No Novo Testamento, uma história aí de alguns discípulos no início da igreja, sofrendo perseguição, digamos assim, talvez alguns missionários que tem até algum lugar, né? Olha, ideias interessantes, né? Daria pra fazer. Eu tenho uma história aqui preparada, que eu vou até dizer o título dela, mas essa daqui eu ainda vou ver com o pessoal da igreja quando a gente vai fazer, que é o Conto dos Dois Chacais. Esse daí se passa no ano 30. Olha ali. Mael, faz o teste com o pessoal da igreja. Se der certo, vamos gravar aí, ó. Já fica a promessa. O Conto dos Dois Chacais. O Conto dos Dois Chacais, né? O episódio especial de RPG 2. Olha aí. Né? Com o Mael Spinelli mestrando. Olha aí. Isso aí. Já fica o desafio. Mas, quando a gente tá falando aí de sistemas, né, Mael? Aí a gente viu ali que tu comentou, nossa, dá pra te trazer muito, né? O contexto bíblico, né, pro RPG, pra ajudar a pessoa a se conectar. E tu até falou, nossa, temos que mergulhar ali, né, dentro da cultura e realmente interpretar mesmo, né? Mas tu falou que tu tá escrevendo ali um livro de RPG bíblico, né, pra ser adaptado pra campanhas bíblicas. Mas tu sabe se já existe algum outro sistema baseado, assim, na Bíblia, alguma coisa assim? Ou, se não tiver, tem como a gente adaptar? Como é que funciona? Já existe, se eu não me engano, um sistema oficial, mas ele não ficou muito popular. Ele foi lançado em inglês há um tempo atrás. Quando eu falo há um tempo atrás, entendo que deve fazer quase 20 anos. Há um tempo atrás. Houve uma iniciativa independente brasileira de um grupo de jogadores de RPG, também cristãos, querendo fazer um RPG propriamente cristão. Inclusive usaram aquele livro famoso, Esse Mundo Tenebroso, como base, né, com toda a história de batalha espiritual e tudo assim. Assim, como eu disse, popular não existe. Teve esse caso há um tempo atrás. Eu sei que ele até foi muito criticado, porque parece que quando esse livro foi lançado, ele existia aqueles famosos what if, né? E se. Então o pessoal ficou meio receoso porque ele deixava você alterar as narrativas bíblicas. Tipo os 3 espias que foram antes, os 2 espias, né? Não, mas ele tinha opções de, por exemplo, falar assim, você poderia ir contra, né, o rei Davi e matar ele antes de Salomão assumir, esse tipo de coisa e tal. De volta pro futuro, então. De volta pro futuro, era possível fazer esse tipo de alteração. Eu sei que isso deixou o pessoal muito receoso. Mas assim, a adaptação de um RPG pro contexto bíblico, pra mim ele dá pra ser inclusive fácil. Por quê? A Bíblia, e aqui eu vou fazer ressalvas com as minhas palavras, porque pode ter gente que vai entender errado, ela é rica no que a gente chama de literatura mítica. Que não é mentira, gente. Literatura mítica é uma literatura que é carregada de eventos místicos.
tá? Não é... Quando a gente fala literatura mítica, a pessoa, tá falando que a Bíblia é mentira. Não tô dizendo isso. Não, literatura mítica quer dizer que é mítico! Exatamente. Que nem diga o Zé Graça, né? A literatura mítica, ela é carregada de elementos fantásticos. E a Bíblia tem esses elementos, né? Logicamente, né, na escritura sagrada, os elementos míticos dela são muito mais... Eu vou usar a frase aqui, realistas, do que normalmente outras narrativas místicas, né? Na Bíblia a gente não tem um cara que separa os continentes no braço, né? Mas a gente tem uma inundação que apaga o mundo inteiro. A gente tem certas histórias com grande caráter místico, por assim dizer. E esse caráter ele pode ser muito bem adaptado, uma vez que o RPG ele sempre usou muito da fantasia. A gente tem uma expressão que a gente usa, né, para série, filme, que é o Deus Ex Machina, né? Que é quando há uma interferência direta em algo no roteiro, né? E de vez em quando a gente parece entender, quando lê a Bíblia, vê esse tipo de interferência divina e fala: olha lá, Deus olha o Deus Ex Machina aí, Deus literalmente interferindo na história. E é legal a gente tentar pegar esse conceito, né, da mística bíblica e aplicar ele, inclusive, à cultura, para você entender, né, que... Vou dar um exemplo que é clássico. A gente, quando lê o Êxodo, né, fala: poxa, os caras acabaram de ver o mar abrindo e já estão reclamando. É que, para o contexto deles, o mar abrir e o vento soprar, tudo é obra de Deus. Então, eles não têm essa dissociação que nós temos do fantástico e do comum. Tudo é obra de Deus. Então, eles viram o mar abrir e estão reclamando depois que estamos com fome. Né? Há essa mescla, né, cultural da ideia do místico, do sagrado e do comum, interligados na cultura bíblica. Que isso dá para fazer muita coisa quando a gente usa a narrativa do RPG, por assim dizer. Sim, sim. Nossa, dá pra adaptar muita coisa mesmo, né? Por exemplo, no caso a campanha que a gente fez ali do PDD, a gente não tinha nenhum sistema que a gente não procura muito, né? Não tinha nenhum sistema pronto. Então a gente pegou o sistema do Senhor dos Anéis, justamente pelo que tu acabou de falar, né? Sim. Tem muita coisa que dá pra adaptar, pronta. E pelo fato do Senhor dos Anéis usar D6. E como, digamos assim, os que estavam participando ali eram meio que iniciante, um D6 é mais fácil, porque todo mundo tem um dado de 6 lados, né? De algum jogo e tal, né? Então ficava mais fácil do que a gente usar os sistemas que precisam de D20, D100 e assim vai, né? D8 e, né? Sim. Mas aí, tu sabe, quando eu tava dando uma pesquisada aí pra nossa gravação aqui, eu acabei descobrindo que tu citou outros ali RPGs específicos de Bíblia, né? Mas eu acabei descobrindo um chamado RPG bíblico que foi escrito por um cara chamado Thiago Luiz. Não sei se você já ouviu falar. Eu não vou dizer que conheço, porque eu já discuti com ele algumas vezes na internet. Ele, inclusive, é daqui do Rio. Thiago Gomes, alguma coisa assim, não sei o nome completo dele. Isso, é o Thiago. Isso. Então, daí eu fui dar uma olhada nesse sistema e eu achei assim, só pelo... se tu nem for jogar o jogo, mas se tu for simplesmente der uma olhada, tem assim um resumo, né? Porque ele tá muito mais focado no Antigo Testamento. Então ele tem assim uma separação ali, digamos assim, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, pré-Abraão, parte depois ali da lei e tudo mais. Então assim, tem muitas partes ali separado, tem explicações, digamos assim. Claro, ele criou as classes também, e assim vai, né? Mas tem muita coisa bíblica ali, sabe? Tem os bônus das tribos de Israel. Cada tribo ganha um bônus diferente baseado na bênção de Abraão. Também, isso, baseado na bênção, tem isso também. E tem muito, assim, coisa da Bíblia mesmo ali de forma resumida, né? Então, tipo assim, se isso já não é suficiente pra dizer que através de um RPG tu pode aprender muito mais de Bíblia, eu não sei, né? E assim, estamos falando só sobre, vamos dizer assim, o livro de apoio, né? Das regras, vamos dizer assim. Sem contar depois, vamos interpretar, vamos agora fazer aventura aí, sei lá, uma aventura de uma das tribos aí de Israel que resolveu dar uma escapada do acampamento enquanto tava lá no deserto, né? O que aconteceu, né? Então, é bem interessante, né? A forma como que a gente pode usar, né? Mas às vezes assim, que nem tu falou, não precisa ter específico, tipo, tu tendo a Bíblia pra saber a cultura,
comentários exegéticos, né, bíblias de estudo e tudo mais, pra te ter mais contextualização, e tu tendo algum sistema aí que tu consiga facilmente, vamos dizer assim, às vezes daqui a pouco nem um sistema, mas tu pode até usar, tem alguns sistemas assim que, digamos assim, tu tem mais liberdade, né? Tu pode jogar um D6, se for 1, 2, 3, tu tem, sei lá, falha, se for 4, 5, 6, tem sucesso. Já é um exemplo que tu já pode tentar começar, né, a se divertir aí com um RPG, sem ter muita, né, nossa, agora pra mim poder fazer uma partida de RPG aqui, eu vou ter que ler esse livro aqui de milhões de páginas, descobrir todos esses atributos, entender tudo. Não, tu pode começar devagar, e também mesmo com sistemas mais complexos, tu não precisa ler tudo e saber tudo de cor, porque tu pode, durante a campanha ali, durante a aventura, tu pode usar o livro como apoio, né? Então, tu tem isso, né, Mael? Tu que é mais experiente aí no RPG, que joga mais aí, Mael, é mais ou menos por aí, né? Sim. Pra mim, a gente não precisa ir nem tão longe. Existem sistemas... pra você ter uma ideia, existe um sistema que tem 4 páginas. Boa. Sem brincadeira. Existe um sistema de 4 páginas, que é inclusive do mesmo criador do sistema Might Blade, que eu até citei aqui, que é o Calisto. Ele tem 4 páginas. Você pode criar qualquer personagem com ele é bem simples. Você também só usa um dadinho de 6 faces. O meu sistema, né, o sistema básico, ele tem 65 páginas e ele é uma folha de A5. Ele é pequenininho, é um livreto. Né? A diferença dele é que a gente não usa o dado de 6 faces, usa um dado chamado Food, que ele tem positivo, negativo e neutro. Mas a gente só usa ele também. Mas tu pode substituir por um dado de 6 faces. Pode. Na verdade, pra jogar da forma dele, você usaria 2 dados de 6 faces. Seria um dado positivo e um dado negativo, e você jogaria e você subtrai um pelo outro, pra poder jogar dessa forma. Com 2 dados dá pra jogar também. Entendi. Não, eu tinha pensado, vamos dizer assim, 1 e 4 é positivo, 2 e 5, sabe? Tinha pensado nisso, mas a tua forma é mais simples. Também. Você pode somar os dois, é porque assim, a gente usa 4 dados dessa forma que eu falei. Tem até tutoriais na internet de você usar a caneta mesmo e como você colocar os quadradinhos positivo e negativo no dado de 6 faces pra você usar, pra jogar dessa forma. Também tem. Isso. Você pega uma caneta piloto, né, e faz o mais, menos e neutro. Legal. Também tem essa. Não, eu falo assim, não é muito difícil de você conseguir um sistema simples para isso, entendeu? A gente recomenda sempre os mais simples, principalmente para quem é iniciante, quem tá com bastante criatividade. E a gente sempre, e agora falando como jogador e mestre de RPG, a gente sempre fala também da regra de ouro, que é o seguinte: uma regra pode ser alterada em benefício da história. Entendi. Mas a história não pode ser alterada em benefício da regra. Isso é a regra de ouro, a gente fala. Então, assim, quando o exemplo que eu citei, né, do Deus Ex Machina, a gente pode, numa história completamente mundana, um milagre acontecer. Porque o nosso mundo real é assim, né? Nós que somos cristãos, inclusive, né, acreditamos nisso, né? Em situações mundanas, milagres podem acontecer. Situações fantásticas, por assim dizer. Com certeza. Então, por que não, né? E que dicas tu daria mais aí, Mael, pro pessoal que quer começar a se aventurar no RPG, aí o que eles precisam e tal, como é que dá pra começar? Tem algum lugar que eles podem buscar mais informações? Sei lá, YouTube, sites, que dicas aí tu deixa aí, pessoal? Olha, tem muitos sites, muitos mesmo, que dá pro pessoal pegar. Mas assim, eu acho que a dica mais básica sobre, primeiro, é ter paixão pela leitura, porque o bom jogador de RPG, ele é um bom leitor. Ultimamente, e eu quero fazer uma observação aqui, o meu grupo de RPG está muito mais feminino, porque ultimamente tem muitos livros de histórias fantásticas e tudo, que estão sendo escritos para mulheres e que isso está atraindo bastante a atenção delas. E para mim é uma coisa muito legal, porque há anos atrás a RPG era um ambiente praticamente masculino. E hoje eu tô falando do meu grupo mesmo, que a gente joga RPG, hoje ele é quase todo feminino. Os homens hoje são exceção nele, pra ter uma ideia. E assim, então eu acho que a paixão pela leitura é o primeiro ponto. E como eu já falei, nós somos cristãos, acreditamos num livro de 2.000 páginas que guia a nossa vida. Então, já é um bom começo pra gente. E segundo, né, o RPG, além desse contexto cultural de aprendizado, ele, pra mim, também teve um contexto muito grande de amizade. Então, eu fiz muitos amigos através do RPG. Então, é uma dica também geral, principalmente para os dias de hoje, que é polarizado.
você conheça outras pessoas que pensem diferente de você e que vocês possam se unir para contar uma história. Isso vai fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas. Fez na minha, isso eu posso dizer. Muito bem. Eu diria também, né, Mael? Tu falou ali da dica de ouro, né? Da regra de ouro, né? Uhum. Que a história vem em primeiro lugar. Mas eu diria também, tipo, aproveite, né? Se divirta. Eu acho que essa que é a ideia, né, do RPG. Ele é um jogo. Uhum. Então, importante é se divertir, porque às vezes o pessoal, daqui a pouco, entra tanto no personagem que rola os tapas. Mas é um negócio pra se divertir, pra ser criativo. Então, vamos dizer assim, é um ambiente, vamos dizer assim, entre aspas, seguro, que tu pode errar, né? Então, tu pode se arriscar, vamos dizer assim. Será que eu consigo fazer isso? Sei lá, essa coisa que no mundo real eu não conseguiria? Bom, vou tentar. O máximo que vai acontecer é o personagem se machucar, se quebrar todo. Mas também, obviamente, que tem consequências. Teu personagem pode morrer, olha só, né? Então, acho que o importante é a gente ser criativo e, né, se divertir, aproveitar esse momento, entrar bem no personagem, tentar absorver, no caso, né, dependendo do contexto em que está sendo feita a aventura, né? A gente tá falando de Bíblia, então entrar bem no contexto para poder se sentir. Daqui a pouco, por exemplo, tu pega uma história, né, bíblica, vamos dizer, vai fazer uma aventura aí numa história bíblica em que, sei lá, tu vai se colocar como observador ou na pele de algum personagem. Quanto mais tu entrar no personagem, mais tu vai se sentir, e isso pode trazer até mais significado que pra aquela história, que a real, no caso da Bíblia, né? Sim. Que muitas vezes a gente não carrega esse entendimento, porque a gente simplesmente escuta a história, e daqui a pouco, às vezes, para que a gente possa realmente entender o peso, alguém tem que trazer algum vídeo, tem que trazer algum exemplo, uma comparação, mas simplesmente porque a gente não para pra imaginar, né? Sim. Imaginar, se colocar no lugar. Então, eu creio que até isso o RPG pode proporcionar, né? E a gente, né? Por exemplo, como é que se sentia o pessoal lá da igreja de Laodiceia? O pessoal morno, né? Por exemplo, né? Sim. Ou o pessoal lá que vivia lá na igreja de Pérgamo, né? Que os caras se achavam grande coisa. Eu vou até um pouco mais profundo, até porque recentemente temos a série The Chosen, né? Que tá famosa. Olha ali. Por mostrar os discípulos, né? Como pessoas normais. Eu falo assim, eu me imagino como é que não deve ser para um discípulo ouvir de Jesus: eu vou morrer e vou ressuscitar, e Jesus morre. De verdade? Aquele homem que estava do lado dele, que se divertia, esse morreu, né? E assim, eu também quero falar uma coisa aqui. A gente tem uma recomendação bíblica, que para mim o exemplo que eu falei de como a gente começar com RPG, para mim ele é o princípio de qualquer coisa que a gente faz, que tá lá em Filipenses 4, versículo 8 e 9, que é aquela recomendação de Paulo que diz: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês. Olha só que legal. Temos uma recomendação bíblica. Olha ali, hein? Amém. Amém. Então, Mael, muito bom o papo que tivemos aí. Espero que tenha ficado claro pro nosso nobre amigo e ouvinte sobre a questão do RPG, da Bíblia, né? Espero que ninguém pense que agora a gente, né, não é de Deus porque a gente tá falando de RPG aqui. Não, que isso. Mas, Mael, então, nos deixa aí suas considerações finais, depois compartilha onde é que o pessoal pode encontrar, compartilha aí teus projetos e tudo mais, né, o Ismael Retro Gamer e assim, e tudo mais. Então, gente, vamos... Como eu falei, a gente tem esse texto bíblico maravilhoso que fala sobre nós guardarmos as coisas boas, então vamos aprender sobre coisas boas. Por que não usar uma ferramenta tão boa quanto o RPG para que a gente possa, né, aprender mais sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre como sermos cristãos melhores, né? E, como eu falei, também é bom pra gente fazer amigos.
Inclusive, a gente que tá aqui, como eu falei com o pessoal da igreja tentando fazer, a gente inclusive está pensando em como fazer isso para atrair jovens, uma forma de evangelismo através da RPG, uma coisa que a gente pode tentar fazer também. E para me encontrar agora, eu falei que aqui eu sou o Mael Spinelli, né? Mas eu também sou o autor Ismael Spinelli, que o Ed vai deixar um monte de link no post aí. Com certeza. Eu sou o autor Ismael Spinelli, eu tô lá no Clube de Autores com meus 2 livros. Devo lançar o 3º e o 4º até o final do ano. O 2º vai ter uma edição especial recentemente. Eu também tô como o Mael Retro RPG, eu tô lá na Twitch, né, fazendo joguinhos antigos, jogos velhos, e me divertindo às vezes falando e jogando algumas coisas de RPG também. Também eu vou deixar o link aí do Apoia-se, né, que eu tô com o Apoia-se, com esses meus livros, e o pessoal que quiser me dar um apoio lá para eu conseguir as ilustrações. O foco principal da Apoia-se é esse, são as ilustrações dos livros, né? Inclusive tem uma opção lá que, caso alguém queira me apoiar, vai ganhar todos os livros conforme eles forem lançados, ó. Olha ali, hein? Então, link no post. Muito obrigado, Mael, por participar conosco aí mais uma vez. E eu também gostaria de finalmente considerar que eu conheço, assim, RPG já há um tempo, né? Mas joguei pouco na minha vida, né? Joguei muito pouco. E agora o que eu mais faço, na verdade, é escutar podcast de RPG. Normal. Se não pode jogar, escute. Mas, assim, das vezes que eu joguei, assim, sempre foi uma diversão que só quem tá lá pode dizer, né? Já mestrei também. Não sei se eu sou um bom mestre, porque nunca falaram mal, né? Sim. Mas é isso aí, que nem o Mael falou, né? Digamos assim, no momento que a gente joga RPG, tu tem que estudar. Né? Quanto mais tu tiver, assim, conhecendo aquele mundo em que o teu personagem vai fazer parte, mais legal vai ser, né? Porque tu vai interpretar melhor, e assim vai. É que nem um ator, né? A gente vira quase um ator de teatro, de filme, porque a gente tá interpretando um personagem, né? Mas o legal é que no RPG tu não tem falas, né? Então é tudo espontâneo, né? Criatividade e tudo mais. E isso que deixa a coisa legal, né? Porque tu, ao mesmo tempo que tu interpreta, acaba trazendo, tipo, decisões que tu vai tomar pelo personagem, né? Tipo, bom, eu sou uma pessoa boa, mas o meu personagem que eu estou interpretando, ele é uma pessoa ruim, né? Então o que o personagem faria, né? Não pode ser o que eu vou fazer, né? Então isso é bem legal, estimula a criatividade. E que nem foi comentado, né? Tipo, a gente pode, por causa do estudo, né? A gente acaba conhecendo muito mais, né, de contextos e tudo mais. Isso é bem legal. Principalmente a gente falando de Bíblia, né? Então, pessoal, muito obrigado pra quem nos escutou até aqui. E até o próximo episódio. Até mais! Até mais! Pelo amor de Deus!